Oi pessoas, sejam bem-vindas ao Quadrado. Em um contexto de ufologia, o termo abdução é usado para descrever rápidos desaparecimentos temporários ou memórias supostamente reais de pessoas que teriam sido levadas secretamente, contra a própria vontade ou não, por entidades aparentemente alienígenas ou de natureza e origem desconhecidas. Então, submetidas a procedimentos físicos e psicológicos de complexidade não compreendida. Nesse vídeo, falaremos sobre o caso de abdução de Betty e Barney Hill, que ocorreu em 1961 nos Estados Unidos da América. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, badale o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que conhecem, que curtem o tema, e vamos lá a bordo de um OVNI conhecer como foi essa história. Uma parte das pessoas que afirmam ou alegam terem sido abduzidas relata exames semelhantes a exames médicos, porém, uma parte deles forçada, invasiva e não voluntária. A natureza dos relatos dos abduzidos varia negativamente ou positivamente, com alguns relatando experiências assustadoras ou traumáticas e outros relatando uma experiência agradável ou transformadora. O suposto fenômeno de abdução gera uma atenção substancial de cientistas, cuja maioria nega objetivamente os relatos existentes ou questiona se os fatos realmente aconteceram da forma como são descritos. Essas tentativas de explicações dadas para os relatos são muitas, incluindo sugestão e a própria conhecida hipnose. Para melhor contextualizar o tema àqueles que nunca ouviram falar sobre abdução, temos no Brasil a psicóloga carioca Gilda Moura, uma das mais importantes especialistas em abduções alienígenas do mundo. Estuda e pesquisa casos de pessoas levadas por extraterrestres desde 1972 e atende pessoas abduzidas e contatadas por eles. É autora dos livros Transformadores de Consciência, O Rio Subterrâneo e O Pacto dos Ancestrais. A psicóloga faz uso regular da hipnose regressiva na investigação de ocorrências de abduções e também atuou como consultora em projetos da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Em suas palestras, Gilda Moura costuma mostrar como aliens interferem na evolução da humanidade, sendo as abduções a forma mais direta. Um dos principais objetivos deles seria gerar crianças híbridas, que são reintroduzidas na sociedade, explica a estudiosa. Acredita-se que eles terão um papel decisivo no processo de transição planetária que já estamos vivendo e viveremos ainda mais intensamente no futuro próximo, sublinha a psicóloga. Barney e Betty Hill foi um casal norte-americano que alegou haver sido abduzido por alienígenas em 1961. A história ficou conhecida como Caso Hill. A alegada abdução, de acordo com diversos depoimentos dados pelo casal durante algum tempo, teve início no anoitecer de 19 de setembro de 61, quando os Hill retornavam de carro de suas férias em Quebec para Portsmouth. Havia poucos carros na Rota 3, enquanto viajavam para o sul. Ao sul de Groveton, New Hampshire, o casal disse ter visto um ponto brilhante de luz no céu. Enquanto Barney prestava atenção à estrada, Betty disse que estava vendo um satélite de comunicações e pediu a Barney que parasse o carro para olhar mais atentamente e levar seu cachorro, Dashley, para caminhar. Preocupado com a presença de ursos, Barney carregava uma pistola que tinha sempre na mala do carro. Betty, cuja irmã havia confidenciado a ela ter visto um disco voador anos antes, usou um binóculo para observar o objeto, que piscava luzes multicoloridas, enquanto se movia contra a imagem da lua. Barney, que não prestava maior atenção ao objeto, acreditou que a luz era uma aeronave convencional. Os Hill alegaram que continuaram a viagem na estrada isolada, prosseguindo bem devagar para que pudesse observar o objeto, que se aproximava mais e mais, e que, segundo o casal, se movia conforme a topografia local, mergulhando em frente aos picos e descendo lentamente em sua direção. Em dado momento, o objeto pousara no topo do Cannon Mountain, mas logo depois começou a se mover novamente. Aproximadamente 1 milha ao sul de Indian Ridge, eles disseram que uma aeronave imensa desceu em direção ao seu carro, fazendo com que Barney parasse no meio da rodovia.
A aeronave desceu a aproximadamente 25 ou 30 metros do Chevrolet Bel Air modelo 57 dos rios, ocupando todo o campo de visão do para-brisa. Barney, levando sua pistola, se afastou do veículo e se aproximou do objeto. Barney disse ter visto com binóculo de 8 a 11 vultos humanoides olhando para fora das janelas da nave, parecendo observá-los. Um dos vultos continuava a olhar para Barney e se comunicava com ele dizendo: "Fique onde está e continue olhando." Luzes vermelhas, no que pareciam ser asas de morcego, começaram a surgir dos lados da aeronave e uma longa estrutura baixou de seu fundo. A aeronave se aproximou silenciosamente a uma distância que Barney estimou de 15 a 25 metros acima de sua cabeça e 15 a 30 de distância mais ou menos. Barney, muito assustado, afastou subitamente o binóculo dos olhos e correu desesperadamente de volta para o carro, dizendo: "Eles vão nos pegar." Ele viu o objeto mudar novamente de posição e então diretamente acima do veículo. Ele se afastou em alta velocidade, dizendo a Betty para prestar atenção no objeto. Ela abriu a janela e olhou para cima, mas só viu escuridão acima deles. Quase imediatamente, uma série de zumbidos mecânicos fortes o suficiente para fazer o veículo vibrar pareceu vir da traseira do carro. Betty tocou o metal na porta do seu veículo, esperando sentir um choque elétrico, mas sentiu apenas a vibração. Os rios dizem que começaram a experimentar uma alteração de estado de consciência, que os deixou com a mente entorpecida e sentiram uma sensação de formigamento pelos seus corpos. Ao chegar em casa na madrugada, os rios afirmaram que experimentaram sensações e impulsos estranhos que não conseguiam explicar. Betty insistia em deixar sua bagagem perto da porta dos fundos, ao invés do interior da casa. Barney notou que a correia de couro do binóculo havia sido arrancada e ele não se lembrava de como isso aconteceu. Barney diz ter sentido uma compulsão de examinar suas genitais no banheiro. Embora não encontrasse nada de incomum, ambos tomaram um longo banho para remover qualquer contaminação e cada um fez um desenho daquilo que observou. Seus desenhos eram semelhantes. Perplexos, os rios disseram que tentaram reconstruir a cronologia dos eventos, desde os momentos que observaram o OVNI até sua chegada em casa, mas imediatamente após o momento em que ouviram os zumbidos, suas recordações pareciam incompletas e fragmentadas, e o casal não conseguiu determinar a cadeia contínua de eventos. Barney lembrava ter dito: "Ah não, de novo não", embora não pudesse ligar o comentário a algum contexto. Após dormir por algumas horas, Betty acordou e guardou no armário os sapatos e a roupa que usava na viagem, notando que o vestido estava rasgado na bainha, no zíper e no forro. Mais tarde, quando Betty retirou essas roupas do armário, notou um pó rosado no vestido, mas não tinha ideia de sua origem. Ela jogou fora o vestido, mas depois mudou de ideia e o recolheu e o pendurou num varal. O pó desapareceu no vento, mas Betty diz que algumas manchas rosadas ficaram no vestido. Segundo ela, ao longo dos anos, 5 laboratórios realizaram análises químicas e periciais no vestido. Em 21 de setembro daquele ano, Betty telefonou para a base da Força Aérea em Pise para relatar seu encontro com o OVNI. Embora ocultasse alguns detalhes com medo de ser considerada insana, em 22 de setembro, o Major Paul Henderson telefonou para os rios numa conversa mais detalhada, que durou aproximadamente 30 minutos. O relatório de Henderson, datado de 26 de setembro, determinou que os rios provavelmente se confundiram com o planeta Júpiter. Seu relatório foi encaminhado para o projeto Livro Azul. Poucos dias depois do encontro de Betty, tomou emprestados vários livros sobre OVNIs da biblioteca local. Um deles foi escrito pelo major aposentado dos fuzileiros navais americanos Donald Cayley, e também era líder do NICAP, um grupo civil de pesquisa sobre OVNIs. 2 semanas após o encontro com o OVNI, Betty diz que passou a ter pesadelos recorrentes. Aconteciam todas as noites e eram tão vívidos que permaneciam em sua mente durante todo o dia. Em 26 de setembro, Betty mandou uma carta para Cayley. Nela, contava toda a história, incluindo detalhes sobre as figuras humanoides que não informaram a Força Aérea. Em sua carta, Betty dizia que a Barney estavam pensando em ser hipnotizados para recordarem o que havia acontecido. Posteriormente, a carta foi repassada para Walter Webb, um astrônomo de Boston e membro da NICAP. Em 25 de novembro de 61, os rios foram novamente entrevistados longamente pelos membros da NICAP, dessa vez por C.D. Jackson e Robert Human. Tendo lido o relatório inicial de Webb, Jackson e Human tinham muitas perguntas para fazer aos rios.
Uma das principais perguntas era sobre a duração do evento. Nem Webb, nem o Gil notaram que, embora a viagem devesse durar aproximadamente 4 horas, o casal só chegou em casa 7 horas após sua partida. Quando Ruman e Jackson ressaltaram essa discrepância para o Gil, o casal ficou atônito, sem conseguir uma explicação plausível para o fato. Apesar de todos os seus esforços, os Gil não se lembravam de nada das 35 milhas entre Indian Head e Ashland. Foi aventada a possibilidade de hipnose. Talvez a hipnose pudesse desbloquear as recordações que faltavam. Barney estava apreensível com a hipnose, mas acreditava que nesta poderia ajudar Betty a pôr de lado o que Barney descrevia como os sonhos recorrentes absurdos de Betty. Até fevereiro de 62, os Gils viajaram frequentemente de carro para tentar localizar a área de seu encontro com o OVNI, na esperança de que o local pudesse refrescar suas lembranças. Por muitos anos depois do ocorrido, não conseguiram localizar o local. Em fevereiro e março de 62, verrugas apareceram em um círculo quase perfeito ao redor da virilha de Barney e foram removidas cirurgicamente. O abduzido sempre tem um receio que, quando se compartilha publicamente tal experiência, seja rotulado como uma pessoa desequilibrada, visto que a sociedade, como mecanismo natural de defesa, não aceita muito bem histórias e testemunhos sobre o insólito. Em 7 de setembro de 63, os Gils decidiram que participariam de uma sessão de hipnose com o Dr. Benjamin Simon, enquanto esse realizado em dezembro de 63. Logo no início de suas conversas, Dr. Simon determinou que o encontro com o OVNI causara mais perturbação e ansiedade em Barney do que ele estava disposto a admitir. Embora Dr. Simon considerasse impossível a hipótese popular de extraterrestres, parecia óbvio que os Gils genuinamente acreditavam ter avistado um OVNI com ocupantes humanoides. Dr. Simon começou as sessões de hipnotismo com o Gil em 4 de janeiro de 64. Betty e Barney foram hipnotizados diversas vezes cada um e as sessões continuaram até 6 de junho de 64. As sessões de hipnotismo aconteciam separadamente para que um não escutasse as recordações do outro. Barney foi hipnotizado primeiro. Suas sessões foram frequentemente emocionais, pontuadas por rompantes de raiva, expressões de medo e episódios de choro histérico. Barney disse que, por causa do medo, manteve os olhos fechados durante a maior parte do encontro no OVNI. Com base nessas respostas iniciais, Dr. Simon disse a Barney que não se lembraria das sessões de hipnose até ter certeza de poder lidar com as lembranças sem ficar mais traumatizado ainda. Hipnotizado, Barney revelou ainda que a correia do binóculo partiu quando ele correu do OVNI para o carro. Lembrou de dirigir o carro para longe do OVNI, mas que depois se sentiu compelido a sair da estrada e dirigir mata adentro. Acabou avistando 6 homens na mata, ordenando que Barney parasse de dirigir. 3 dos homens se aproximaram do carro, disseram a Barney para não temê-los. Contudo, ele continuava ansioso e relatou que o líder pediu que fechasse os olhos. Enquanto estava hipnotizado, Barney disse que sentiu como se os olhos de seus captores estivessem penetrados nos seus. As criaturas descritas por Barney eram geralmente semelhantes às descritas por Betty, em seu estado hipnótico, não a dos sonhos. No entanto, Barney descreveu seus olhos como sendo muito maiores, se estendendo até ao lado de suas cabeças. As criaturas frequentemente o fitavam nos olhos. Barney disse coisas como: somente os olhos estão falando comigo, e tudo que vejo são esses olhos. Barney disse que ele e Betty foram levados para a nave em formato de disco, onde lá foram separados. Levado para uma sala por 3 homens de baixa estatura, Barney foi despido por esses homens, que o mandaram deitar-se em uma mesa retangular de exame. Ao contrário de Betty, a narrativa feita por Barney foi fragmentada. Ele manteve os olhos fechados durante a maior parte do exame. Um dispositivo em forma de copo foi posto em sua genitália. Ele não teve um orgasmo, embora Barney acreditasse que uma amostra de seu esperma foi coletada. Os homens rasparam sua pele e investigaram seus ouvidos e boca. Um tubo de cilindro foi inserido em seu ânus. Alguém apalpou sua coluna e pareceu contar suas vértebras. Enquanto Betty relatou longas conversas com as criaturas em inglês, Barney disse que os ouviu conversando em uma linguagem murmurada, que ele não distinguiu. Barney disse que nas poucas vezes em que se comunicaram com ele, parecia ser uma transferência de pensamento. Naquela época não se conhecia a palavra telepatia. Barney se lembrou de ter sido escoltado para fora da nave e levado até seu carro, que então estava ao lado de uma estrada e não mais na mata. Em transe, assistiu à partida da nave. Barney se lembrou de uma luz aparecendo na estrada e de dizer: "Ah não, de novo não".
Lembrou ainda da especulação de Barry de que a luz que ele estava vendo poderia ser a Lua, embora a Lua tivesse se posto de fato já há várias horas. As sessões de hipnose de Barry não eram tão movimentadas. Hipnotizada, sua narrativa foi muito similar a de seus sonhos recorrentes sobre o encontro com o OVNI, com duas diferenças marcantes. Quando hipnotizada, os homens não tinham nariz grande nem cabelo. O Dr. Simon sugeriu que Barry fizesse um esforço do mapa estelar. Ela hesitou, achando que não seria capaz de descrever com precisão a qualidade tridimensional do mapa que viu na nave. Por fim, no entanto, fez o que o Dr. Simon sugeriu. Embora dissesse que o mapa tinha muitas estrelas, ela desenhou apenas aquelas que lembrava. Seu mapa consistia em 12 estrelas maiores, conectadas a 3 estrelas menores, que formavam inconfundivelmente um triângulo. Segundo ela, lhe foi dito que as estrelas conectadas por linhas cheias eram rotas comerciais, enquanto as linhas tracejadas representavam rotas menos navegadas. Depois de extensas sessões de hipnose, Dr. Simon concluiu que as lembranças de Barney do encontro do OVNI era uma fantasia inspirada pelos sonhos recorrentes de Barry. Embora Dr. Simon admitisse que essa hipótese não explicava todos os aspectos da experiência, acreditava que essa era a explicação mais plausível e coerente. Barney rejeitou essa ideia, observando que, embora as recordações do casal se interligassem de alguma maneira, havia parte de ambas as narrativas que eram únicas em cada uma. Agora, Barney estava pronto para aceitar que eles haviam sido abduzidos pelos ocupantes de um OVNI, embora nunca aceitasse o fato tão completamente quanto Barry. Embora os Hills e Dr. Simon discordassem sobre a natureza do caso, concordaram que as sessões de hipnose foram eficazes. Os Hills já não eram atormentados por pesadelos ou ansiedades geradas pelo encontro com o objeto. Depois disso, Dr. Simon escreveu um artigo sobre os Hills para a revista Psychiatric Opinion, explicando suas conclusões de que o caso representava uma aberração psicológica singular. E você, qual sua opinião sobre esse caso? Acredita mesmo que a família Hill foi abduzida por um OVNI? Qual a pergunta você faria se estivesse cara a cara com um alienígena? Nos conte aqui embaixo nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos a fim de nos ajudar a divulgar o canal. Bom, pessoas, fomos e até a próxima. Valeu!